A comunicação interna não chega a todas as pessoas da sua organização? Precisa de melhorar a colaboração e o trabalho de equipa à distância? Este podcast é para si. Podcast QMOL, uma visão prática e independente sobre intranets e plataformas sociais corporativas. Olá, o meu nome é Ana Neves e dou-vos as boas-vindas ao quarto episódio do podcast QMOL. No último episódio, exploramos alguns casos de uso das plataformas sociais corporativas no contexto do trabalho de equipa. Neste episódio, vamos nos focar nas comunidades de prática ou de interesse, como são vulgarmente chamadas. A convidada é Rachel Happy e tenho duas recomendações para vos deixar: um relatório e um livro. Fiquem por aí. No episódio anterior, olhámos para o trabalho das equipas e para a forma como as intranets sociais podem contribuir para melhorar a agilidade, a comunicação e a conexão dos seus membros, entre si e com a organização. Hoje proponho direcionar a nossa atenção para as comunidades. Mas afinal, qual é a diferença entre equipas e comunidades? Imensas, na verdade. As principais, pelo menos as mais relevantes no contexto das plataformas sociais corporativas, são o tipo de elos que une os seus membros e os seus objetivos. Vejamos então. As equipas são criadas pela organização com o objetivo de realizar as suas responsabilidades, como é o caso de uma equipa funcional, para executar um projeto, como é o caso das equipas de projeto, na verdade, ou trabalhar uma área ou problemática pontual, por exemplo, uma task force. O foco das interações de uma equipa é garantir que as responsabilidades são cumpridas e as atividades realizadas. Por seu lado, as comunidades são grupos de pessoas que escolhem juntar-se com o propósito de partilhar e criar conhecimento em torno de uma determinada área de prática ou de interesse. Enquanto que os membros das equipas têm uma ligação forçada pela organização, a ligação entre os membros de uma comunidade é voluntária e mantém-se enquanto os membros sentirem que beneficiam dela. Enquanto as equipas têm metas bem definidas a alcançar, as comunidades têm objetivos mais soltos, digamos assim, mas ainda que não menos importantes, que até podem variar imensamente de membro para membro. Isto significa que as comunidades sobrevivem enquanto os seus membros sentirem que estão a conseguir beneficiar da sua participação na comunidade. E para que isto aconteça, é preciso garantir interações, dinamismo e confiança. As plataformas sociais corporativas podem dar um enorme contributo na criação de interações ricas e na construção de um ambiente de confiança. Esta semana, a convidada é Rachel Happy, cofundadora e diretora-geral da empresa The Community Roundtable, uma empresa focada na gestão de comunidades. Ouçamos o que ela tem a dizer sobre o papel das plataformas sociais corporativas no âmbito das comunidades. A resposta original em língua inglesa está disponível no seu auricular direito. As comunidades não são definidas pela sua infraestrutura ou localização, mas pelos seus membros e a cultura que esses membros criam em conjunto. Contudo, a infraestrutura tem um enorme impacto no quão fácil ou difícil é exibir comportamentos diferentes e ser recompensado por eles. No mundo digital, as plataformas sociais corporativas são a infraestrutura digital que permite às comunidades formarem-se e conectarem-se. E fazem três coisas particularmente bem. 1. Tornam a informação transparente para toda a rede de pessoas. Assim, ao invés de se enviarem e-mails, ao ter acesso àquela conversa, permite-te encontrar informação que não conseguirias encontrar de outra forma. A outra coisa em que eu acho que as plataformas sociais corporativas são particularmente boas é ao permitir que as pessoas partilhem o seu trabalho e que isso seja visto como um presente ou uma oferta e não como uma inconveniência. Por exemplo, acabei um projeto. Se eu só tiver o e-mail e o telefone, é muito pouco provável que eu vá enviar um e-mail para toda a minha empresa a dizer: vejam, achei que iam querer saber sobre estas três coisas que aprendi com este projeto que acabei.
Isso pareceria bastante estranho e intrusivo, mas eu posso colocar essa informação numa comunidade, numa rede social, e é vista como estando a contribuir para a experiência coletiva que pode ser acedida quando as pessoas precisam. Significa que não estamos a empurrar-lhes informação, mas a dar a informação para que esta esteja disponível quando elas precisarem. É uma enorme diferença. E estas plataformas normalmente têm interatividade, por isso, espaços de discussão. Isso permite às pessoas modelar conversações e ter conversas difíceis em frente a outras pessoas, e isso faz com que seja ok toda a empresa ou toda a rede social ver o que se passa na empresa e alinhar. E isso é muito poderoso, porque reduz a necessidade de ter reuniões. Assim, destas três formas em particular, as redes sociais corporativas ajudam mesmo as comunidades a ganhar raiz, a formarem-se e a continuar a conversa numa forma que acrescenta imenso valor à organização. A Rachel enumera 3 pontos. A transparência proporcionada pelas plataformas e a forma como isso facilita o acesso à informação, os espaços para dádivas de trabalho e conhecimento e, por último, as conversas abertas que ajudam ao alinhamento e que reduzem a necessidade de reuniões. Gostaria de aprofundar estes pontos e de introduzir outros pontos adicionais que fazem das plataformas sociais fantásticos instrumentos no apoio às comunidades. As intranets sociais permitem a criação de espaços mais ou menos fechados, mais ou menos transparentes, onde os membros de uma comunidade podem conversar, colocar questões, responder a questões, partilhar recursos interessantes, comentar esses recursos, pedir feedback, refletir sobre o trabalho realizado. Esta forma aberta de interação, na verdade, e como diz Rachel, deixa a informação e o conhecimento muito mais disponíveis para que possam ser encontrados mais tarde, inclusive até por novos membros, através de uma pesquisa ou de uma das funcionalidades que as plataformas sociais geralmente têm e que nos ajuda a encontrar ou a identificar conteúdo relacionado. Mas para além desta vantagem de maior disponibilidade de informação, estas conversações abertas, transparentes, contribuem para a criação de um ambiente de confiança. O contributo de cada membro da comunidade está visível e as conversas estão abertas à participação de todos os membros. Não há cá e-mails enviados para apenas uns, que são aqueles que eu acho que vão ter interesse no conteúdo ou aqueles com quem eu me deu melhor. Por outro lado, ao olhar para a plataforma social corporativa como a casa da comunidade, alargamos a possibilidade de participação a todos os colaboradores, independentemente de geografia, fusos horários e até função, e reduzem-se as interações presenciais. Apesar de muito valiosas para o fortalecimento dos elos entre membros, as interações presenciais contribuem frequentemente para afastar as pessoas que não podem participar por questões de horário, de não poderem viajar ou de não lhes ser dado tempo para participar na comunidade. Isto acontece, aliás, frequentemente no caso em que uma pessoa dentro de uma organização trabalha em funções, em determinadas funções, mas que tem interesses noutras áreas e gostaria de participar em comunidades que lhes permitisse explorar esse mesmo interesse. Mas isso não é reconhecido pela sua chefia. Conclusão, não lhe é dado tempo para participar em atividades da comunidade que normalmente têm lugar em horário de trabalho. Pode também acontecer que, não se afastando por completo, estas pessoas se comecem a sentir à parte, excluídas do contexto criado entre os membros que participam, que têm a possibilidade de participar nos momentos presenciais. Assim, estas trocas no espaço digital da comunidade contribuem para aumentar a transparência e, consequentemente, a confiança entre membros. Deixam a informação e o conhecimento mais acessível, reduzem o volume de e-mails e podem evitar muitas reuniões ou momentos de interação presencial, o que, por sua vez, representa uma poupança de tempo e dinheiro para as organizações. Mas há mais! Referi anteriormente que estes espaços de comunidade podem ser mais ou menos fechados, mais ou menos transparentes.
Queria dizer com isso que, em alguns casos, os membros de uma comunidade preferem ou podem preferir que o espaço tenha as portas e as janelas fechadas para que ninguém que não seja membro possa acompanhar o que é feito e falado pela comunidade. Esta opção de fechar a comunidade pode ser necessária em organizações onde a transparência possa inibir a participação ativa dos membros e a troca aberta e sincera de conhecimento, informação, experiências e reflexões. Ainda assim, e apesar das intranets sociais permitirem a criação de espaços privados, este será um cenário a evitar. Porquê? Porque irá reduzir a probabilidade de a informação e o conhecimento gerados poderem chegar ao resto da organização e poderem ser encontrados por colegas que, não sendo membros ainda, pudessem com isso descobrir um grupo de pessoas com interesses semelhantes com quem quisessem construir conhecimento. Para além disso, quanto mais visibilidade tiver a atividade de uma comunidade e quanto mais visibilidade se der ao produto das suas interações, maior é a probabilidade de uma organização respeitar e acarinhar a sua existência, reconhecendo o valor do que é criado e o mérito e empenho dos seus membros. Há ainda outra razão forte para que o que se passa no espaço digital de uma comunidade deva ser visto ou deva poder ser visto por não membros. As plataformas sociais corporativas normalmente registram a atividade dos colaboradores que a elas têm acesso. É possível dar visibilidade a essa informação, não no sentido de Big Brother controlador, mas com o objetivo de traçar o perfil de interesses dos colaboradores. Há uns anos, em Inglaterra, trabalhei num projeto com o objetivo de criar uma comunidade para a inovação na educação. Os membros eram professores de várias escolas, alunos, auxiliares, diretores, pais. Eram membros desta comunidade com vontade de participar, mas sem muito tempo e, em alguns casos, até sem conhecimentos técnicos para o fazer. Assim, decidimos dar visibilidade à atividade que cada um realizava no espaço digital da comunidade. Que textos liam, que documentos comentavam, de que posts gostavam. E sem que tivessem de perder tempo a criar e manter um perfil atualizado, os outros membros conseguiam ficar a perceber quais os temas que mais interessavam a cada um. Foi uma forma fácil e bastante poderosa de contornar as famosas páginas brancas das organizações que, regra geral, estão desatualizadas ou até vazias. Aliás, agora que falo nisso, talvez seja por isso que se chamam páginas brancas, porque estão vazias. Agora, imaginem a utilidade de algo assim no momento de identificar pessoas que dentro da organização tenham particular interesse, apetência ou experiência numa determinada área e poder chamar essa pessoa para trabalhar num projeto, para fazer mentoria de um colaborador júnior, integrar uma task force ou subindo a outro nível e pensando, por exemplo, no universo das grandes organizações, o valor de conseguir identificar comunidades que trabalhem em temas semelhantes ou complementares e poder procurar sinergias, construir conhecimento mais rico e inovar pela exploração das áreas limites de sobreposição. Para concluir, permitam-me tocar numa outra questão. A Rachel falou da possibilidade de nestes espaços de comunidade os membros oferecerem as suas experiências, os seus trabalhos realizados, as suas lições aprendidas. Isto, na verdade, é um ciclo virtuoso. Quanto mais os membros partilharem e quanto mais retorno tiverem, mais irão continuar a retribuir e a contribuir. Contudo, há uma barreira cultural que necessita ser ultrapassada. Há uma tendência completamente ridícula de se olhar para a pessoa que partilha o seu trabalho como sendo gabarolas, convencida, alguém que se quer mostrar. É difícil em muitas organizações ver esse gesto como exemplo da vontade de contribuir para a aprendizagem coletiva, tanto a aprendizagem dos outros que recebem, como a da própria pessoa ao receber feedback, comentários e acrescentos dos outros colegas. Curiosamente, esta realidade e as pessoas acharem que quem partilha o que fez é gabarolas está relacionada com uma outra característica muito pronunciada na cultura organizacional em Portugal.
como as pessoas se sentem muito constrangidas para partilhar e falar abertamente do que não corre bem, quando alguém partilha alguma coisa, na grande maioria das vezes, é uma partilha de trabalho bem feito. Ora, isso alimenta a percepção da partilha como um ato exibicionista e de autopromoção. E este é apenas um exemplo de que as plataformas podem ajudar muito, mas muito do sucesso das plataformas e das comunidades depende de muitos outros aspectos. Penso que a principal ideia a reter deste episódio é de que as comunidades são um valioso instrumento para gerar, fazer circular e reter conhecimento crítico para as organizações e que as características e funcionalidades das plataformas sociais corporativas criam um espaço propício para que as comunidades se formem, floresçam e se mantenham ativas. Vamos agora para as recomendações desta semana. Neste episódio sobre comunidades e tendo a Rachel Happy como nossa convidada, gostaria de vos recomendar o relatório The State of Community Management 2020, produzido pela empresa da Rachel, The Community Roundtable. É um relatório bastante robusto que olha para comunidades internas e externas às organizações. No que toca às comunidades internas, chega à mesma conclusão do que o relatório Social Collaboration Maturity Benchmark que recomendei no segundo episódio, e a conclusão é de que as comunidades internas não estão a ser bem aproveitadas. O relatório é gratuito, mas é necessário dar alguma informação para poder descarregar o documento. De qualquer forma, recomendo. O link para este relatório, mais uma vez e como habitual, vai ficar disponível na página deste episódio. Mas para além deste relatório, queria também falar-vos de uma pérolazinha que encontrei esta semana. Foi um tweet de uma senhora que já foi minha diretora quando trabalhei no Ministério da Saúde britânico, a Helen Bevan. Ela foi beber ao trabalho de Timothy Clark no seu livro The Four Stages of Psychological Safety, Defining the Path to Inclusion and Innovation, e partilhou justamente estes 4 estádios identificados pelo autor: a segurança da inclusão, segurança da aprendizagem, da contribuição e do desafio. Este último, um estádio onde as pessoas se sentem seguras para falar, desafiar o status quo no sentido de melhorar aquilo que existe. Não li o livro, mas fiquei muito curiosa. Quero ver mesmo se consigo arranjar tempo para ler como é que o autor explica cada um destes estádios e que pistas é que ele sugere para que se possa ajudar uma comunidade a avançar por estes estádios da segurança. E por hoje é tudo. Fala-se muito de comunidades, mas faz-se muito pouco por elas, para elas e com elas. Torço para que o que ouviram neste episódio vos motive a abraçar as comunidades nas vossas organizações e vos dê ideias sobre como as plataformas podem ser usadas neste contexto. O episódio da próxima semana vai procurar resposta a uma questão que muitas vezes me colocam: como escolher uma ferramenta de base para a intranet ou plataforma social de uma organização? Até lá! O podcast QMOL é uma edição da Knowman, uma empresa que desenha estratégias e operacionaliza projetos de partilha e retenção de conhecimento, colaboração e comunicação interna. Se gostou deste episódio, partilhe-o com colegas e amigos e, se ainda não o fez, subscreva o podcast QMOL nas principais plataformas. Este podcast tem edição de Daniela Azevedo, música de André Silva.